Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa do dono para tudo. E no Café com o Campa eu sempre acho um assunto pontual para trazer, algo que ajuda você a ter uma empresa inteligente, promova um debate e no final tiro dúvida das pessoas que estão aqui comigo ao vivo assistindo. E qual que vai ser o tema de hoje? O tema de hoje vai ser o jeito certo de você utilizar processos lá na empresa inteligente. Campa, o que é uma empresa inteligente, Campa? Uma empresa inteligente é uma empresa que simplesmente funciona. As coisas acontecem nessa empresa. Ah, Campa, mas na minha empresa as coisas acontecem. Legal, mas você tem que estar lá em cima, tem que estar mandando, tem que estar cobrando, tem que estar empurrando as pessoas, fiscalizando se elas fizeram. Se isso acontece, eu sinto em te dizer, mas você não tem uma empresa inteligente. Você é uma pessoa inteligente e faz tudo acontecer. Uma empresa inteligente, ela não precisa disso. Uma empresa inteligente, ela tem uma organização. As coisas acontecem sem ninguém ter que fazer esse esforço. Consequência disso qual que é? Uma empresa inteligente, ela não depende do dono para tudo. Depende do dono para quê, Campa? Depende do dono para traçar o rumo, buscar as metas, buscar melhorar o status, buscar melhorar a realidade, levar a empresa para onde o empresário quer. Ela depende do dono para isso. Isso é algo indelegável. Como o dono não tem essa escravidão que a empresa exige, o que acontece? Ele consegue trabalhar na gestão, ele consegue trabalhar na melhoria, olhando tudo, processos, organizando, definindo o fluxo, criando estratégias. A consequência disso é que uma empresa inteligente não tem incêndios e como o dono está preocupado em buscar as metas, buscar melhorar o nível que a empresa está, a consequência é que ela é uma empresa lucrativa. Então, para a gente resumir, o que é uma empresa inteligente? É uma empresa lucrativa, uma empresa que não tem incêndios e que não depende do dono para tudo. Agora, uma coisa fundamental para uma empresa ser inteligente é ter processos. Uma coisa é depender de pessoas. Quando a empresa depende de pessoas, eu sempre tenho que ter os melhores talentos comigo. O que é os melhores talentos? É o profissional mais caro, é o profissional mais experiente, é aquele profissional que sabe fazer. Se eu não tenho essas pessoas na empresa, ela não anda. Se você não é essa pessoa e não está presente o tempo inteiro, ela não anda. Tá, Campa, mas o que é ruim de depender de talento, depender de pessoas? Ruim é que cada um vai se virando como pode, vai dando o seu jeito e você fica comendo na mão de funcionário. Você tem um funcionário muito bom lá, o cara toca aquilo para você, tá tudo na cabeça dele, ele sabe o jeito certo de fazer, ele faz as coisas acontecerem. Você não pode deixar esse cara ir embora de jeito nenhum da tua empresa. Se ele for embora, como é que você vai fazer? Vai ter que você voltar lá a fazer? Ah, mas eu contrato o outro bom. Pois é. E será que você vai ter a mesma sorte que você teve? Porque depender de talentos é contar com a sorte. E olha só, uma coisa que eu gosto de comentar que às vezes as pessoas não levam em conta. Ah, mas espera aí, ó. Eu vou lá, tem o cara, trabalha no meu concorrente, o cara toca tudo, o cara é muito bom, o cara é fera, tem um monte de gente fera lá. Vou pegar alguém do meu concorrente e vou trazer para minha empresa, pagar mais, esse cara vai vir. Legal. Acontece o seguinte, ó, muitas vezes aquele cara que dá ótimos resultados, dá resultados incríveis, não é porque ele é bom, não é porque ele é uma pessoa acima da média, é porque a empresa que ele trabalhava era uma empresa inteligente, uma empresa acima da média, uma empresa com processos, com organização. Eu vejo demais empresários que às vezes, preciso contratar um bom gerente para tomar conta aqui. Aí ele pega lá, não, o cara do banco lá que me atende, esse cara, nossa, vou chamar o cara e o cara vai vir. E o cara faz menos que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele estava habituado a uma empresa inteligente. E não que ele era uma pessoa totalmente inteligente. Claro, o cara poderia ter seus valores, suas qualidades, suas características, mas a empresa tinha tudo documentado, como que faz, procedimentos, as regras, e lá ele simplesmente desempenhava isso, executava, como qualquer outra pessoa. Então veja bem, ó. Tem um negócio que eu gosto de comentar aqui, porque é a mais pura verdade. Se a tua empresa for uma empresa
Nota 5, imagina zero, uma empresa que não tem nada organizado, nada, nada, nada. Nota 5 tem algumas coisas ali, o financeiro até está em dia, estoque está em dia, mais ou menos, sabe? As pessoas sabem o que tem que fazer, mais ou menos. Nota 5, você tem que estar empurrando, você tem que estar fazendo tudo, você tem que cobrar, você tem que mandar, você tem que lembrar as pessoas. Você passa o dia dizendo, Maria, pega isso aqui e leva lá, João, atende aquele cliente, Pedro, agora você vai lá e faz tal coisa. Se você tem que fazer isso, cara, a tua empresa é nota 5, desculpa a sinceridade, mas é nota 5, talvez 6. Mas Campa, eu tô bem, tô pagando minhas contas, tá tudo legal. Beleza, beleza. Mas se tá, porque você tá fazendo essas coisas, só por isso. O dia que você não puder fazer, eu não sei se isso você mantém. Então essa é a real, tá? Mas vamos lá, empresa nota 5. Aí vou pegar um cara que o cara é nota 10. Nossa, esse cara, eu pago todo mundo, eu pago 3. Para esse cara eu vou pagar 6 porque ele é nota 10. Aí você contratou o cara nota 10, mas a tua empresa é nota 5. Como é que você acha que esse cara vai se desempenhar na tua empresa? Nota 5. Por quê? Porque o jeitão da tua empresa é nota 5. Então você vai ter um cara que custa o dobro com desempenho igual aos outros. Talvez um pouquinho melhor, talvez nota 6, talvez nota 7. Agora, imagina a seguinte situação, a situação invertida, tá? Invertida. Você é uma empresa nota 10. Tem processos, tem organização, tem gestão, você não fica empurrando, as coisas acontecem. Entra uma pessoa, você tem um processo de ambientar, você tem um processo de treinar, você consegue delegar, passar responsabilidade, você é um bom líder, as pessoas sabem o seu papel na empresa, legal. Aí você pega uma pessoa que, ela, em vez de ser nota 10, ela é nota 5. Ela sabe algumas coisas básicas sobre a profissão dela. Essa pessoa na tua empresa, ó, 8, 9, talvez até 10, porque a tua empresa é uma empresa inteligente. Então, saca a diferença? Por isso, processos é fundamental. Na minha primeira empresa eu abri no ano de 95 e foi um caos total. Lá foi a maior escola para mim, aprendi o que não fazer, depois aprendi o que fazer, aprendi o jeito certo. Eu vou contar na Masterclass Empresa Lucrativa, eu vou contar com detalhes essa história. Mas lá eu dei a volta por cima, consegui resolver, consegui salvar ela graças ao que eu ensino hoje. Mas assim, ó, quando eu estava naquele processo de querer resolver, de querer dar a volta, querer consertar as coisas, o que eu fiz? Eu vou contratar um consultor. Contrata o cara vem aqui, o cara sabe, um cara inteligente, ele resolve parada para mim, ele endireita. Só que sabe o que aconteceu? Eu peguei um cara bom, um cara que tinha nome, um cara renomado. O cara me cobrou um valor de um carro zero. Não era um carro assim popular, não. Para fazer um trabalho durante um ano. Eu paguei, estava desesperado, paguei para esse cara. Esse cara ficou na minha empresa, foi lá, fez muitas coisas. Fez muitos processos, organizou todos os processos da minha empresa. Mas sabe o que aconteceu? Não funcionou. Foi tudo parar numa gaveta. Não deu certo. Por uma coisa muito simples. Processos têm que ser feitos de cima para baixo, do dono para baixo. Por quê? É ele que conhece a empresa, é ele que conhece a história da empresa, é ele que tem o DNA da empresa, tem muito a ver com ele. Então, não dá para delegar um negócio desse. Eu tentei delegar, não deu certo. Como eu vi que não deu certo, eu tentei pegar um sócio. Vou colocar um sócio na minha empresa que vai fazer tudo para mim. Eu peguei o sócio, fechei a sociedade. O que aconteceu? A mesma coisa. Tudo errado. Não andou. Só me incomodei, tive que comprar de volta a parte dele e me endividei ainda mais. Por quê? Porque processos é um negócio que é de cima para baixo. E eu vejo, você não tem ideia da quantia de empresários que me contam, principalmente o cara que vira meu aluno lá no Empreendedor Líder ou lá na minha mentoria, lá no Stratis. A quantia de empresário que me conta, Campa, contratei um consultor, o cara ficou um ano fazendo, fez processo lindo e maravilhoso e não funcionou. Porque é real, falta alguns elementos fundamentais. Quando eu falo em processos, uma coisa comum de que às vezes as pessoas digam é assim, ó, mas Campa, na minha empresa não dá para fazer processo. A minha empresa é diferente. Lá cada projeto é personalizado, lá não sei o que, as coisas são mais complexas na minha empresa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por quê? Se tivesse a ver, a NASA não teria processos, a Apple não teria processos, o Facebook não teria processos. E olha que são negócios extremamente mais complexos que o meu, que a maioria de nós aqui, não é verdade? Mas eles têm processo para tudo. Por quê? Porque existem coisas assim, ó, que às vezes, o empresário comete de errado na hora de
colocar processos a funcionar na empresa aí. E eu vou falar 3 coisas, tá? 3 coisas que a maioria erra. E essa maioria, vamos falar assim, a maioria esmagadora. Não é bem que erra, tá? Mas é que não tem aquele resultado. Faz os processos, mas eles não ajudam a transformar numa empresa lucrativa. Então pega essa, ó, 3 coisas que às vezes não ajudam na hora de criar processos na empresa. Primeira coisa assim, ó. Eu não recomendo que contrate um consultor para fazer. Não, vou pegar alguém de fora para fazer. Ah, um consultor pode ser alguém que você está pagando para isso, né? Alguém que vem temporariamente para escrever para você, ou alguém que você contratou para sua empresa. Não, vou contratar para você fazer todos os processos, tá? Por que isso é errado? Por que isso não funciona? Porque quando você terceiriza isso, você tira aquilo que talvez seja o grande diferencial que trouxe tua empresa até onde ela está hoje. Aquilo que fez você chegar num resultado. Ah, mas Campa, não tem um resultado assim tão bom. Pode ser que você pense. Tá legal. Pode ser que você pense, eu tenho um resultado tão bom. Legal. Mas o que te trouxe até aqui, outra pessoa vai fazer isso perder. Então, eu recomendo demais que você, como dono de uma empresa, aprenda o jeito certo de fazer e você, pelo menos, comece isso. Claro, você vai ter pessoas te apoiando. Lá no Empreendedor Líder eu ensino você a formar o comitê de combate, o jeito certo de você escolher essas pessoas, o jeito certo de você distribuir essas tarefas para essas pessoas. Mas você tem que começar. Você tem que dar a palavra final sobre isso. Tudo tem que partir de você. Afinal, você fundou essa empresa, você sabe os problemas, você sabe a dificuldade. Então, terceirizar isso, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e talvez não funcione tão bem quanto deveria, talvez nem funcione. A outra coisa errada sobre processos é que muitas pessoas acham que processo é descrever uma tarefa. Coloca lá, nos mínimos detalhes, como que faz isso? Ah, parafusa aqui, solda ali, serra ali, aperta esse botão, digita tal coisa. Muitas pessoas acham que isso é processo. Eu vou te falar, processo não é isso. Isso que eu estou falando se chama manual. Descrever uma tarefa é manual, checklist, base de conhecimentos, é uma série de documentos complementares, essenciais para ter processo. Mas está longe de ser processo, tá? Está longe de ser processo. Então, esse é o segundo erro, achar que processo é simplesmente descrever uma tarefa. Qual é o terceiro erro, Campa? Terceiro erro é descrever ou até fazer do jeito certo. Acha lá na internet a POP, procedimento operacional padrão. Muita gente faz isso. Termina de ver uma live do Campo aqui, agora eu tenho que fazer processo. Vai para o Google, como fazer processo. Aí depara lá POP, procedimento operacional padronizado. Baixa um modelo e ó, começa. Dias e dias descrevendo tarefa. E larga para a equipe. Agora vocês vão fazer tudo dentro dos padrões. Tem processo para tudo, só fazer. A equipe fica lá. Cri-cri, cri-cri, cri-cri. E aí, o que eu faço com esse negócio? Não funciona. A equipe faz uma vez, faz duas, depois larga de mão, volta tudo normal. E se vai lá reúne, a pessoa tem que fazer processo, tem que seguir processo, tem que... Fiz um monte de coisa, vocês não estão seguindo. Vocês não vão seguir. Não vão seguir. Tem mais coisa que tem que acontecer aí. Não é simplesmente largar um papel para as pessoas e pronto. Mas, Campo, por que tu tá falando isso? Parece óbvio. Eu sei que parece óbvio, mas muita gente faz. Muita gente faz isso. Escreve um monte de papel, larga lá pro time. Agora vocês vão, é só seguir isso aqui e tá tudo certo. Se fosse tão fácil assim, minha amiga, meu amigo, não teria tanto empresário sofrendo aí, escravo da empresa. Não é tão simples assim, ó. Então, ó, qual que é a principal característica de processos numa empresa inteligente? Processo é uma cultura de processos. Campa, o que é cultura de processos? Cultura de processos veja bem, ó, uma empresa que não tem processos, pode ser que muitas pessoas tenham na cabeça que, eu tenho que fazer bem feito. Massa, talvez nem tenha isso, mas pode ser que quem tem processos, as pessoas têm na cabeça, tem que fazer bem feito. Agora, cultura de processo é mais do que isso. Cultura de processo, as pessoas têm clareza que sim, elas têm que continuar fazendo bem feito, muito bem feito. Porém, dentro daqueles padrões que a empresa necessita. Existe um certo padrão. O que a gente entende por padrão? Padrão é
tempo, prazo, qualidade. Isso tudo tem que acontecer. Qual o resultado daquilo ali? Então o processo tem que prever isso. Agora, existe uma lógica por trás disso. Existem algumas coisas que tem que funcionar. Deixa eu só falar um pouquinho antes, que quando a gente começa a explicar, parece uma parafernália de coisa. Mas não é. Se bem feito, é muito simples de fazer, é muito prático de fazer. Só que você, empresário, tem que aprender esse jeito certo. Tem que aprender esse caminho e começar a fazer. Porque às vezes, assim, nos primeiros que a gente vai fazer, a gente se embanana um pouco, parece complexo, parece demorado, mas quando a gente pega a mão, quando a gente pega o jeito, isso para você vai virar uma cultura também. Como o processo é uma cultura na empresa, vira uma cultura para você, porque você não vai mais admitir. Chega um ponto que você não admite mais que na tua empresa algo seja feito que não tenha um padrão estipulado, que não esteja em acordo com a cultura da tua empresa. Então, falando nisso, qual que é a lógica da cultura de processos? A lógica é que é o seguinte, ó, na tua empresa, as pessoas elas têm que saberem o teu papel. Tá? Elas saberem o teu papel significa o quê? O seu papel. Significa que para elas saberem o seu papel, elas têm que saber qual é a responsabilidade delas. E a maioria dos empresários, nessa questão da responsabilidade, delega errado. Diz assim para a pessoa, cara, a tua responsabilidade é atender o telefone. A tua responsabilidade é visitar o cliente. A tua responsabilidade é consertar isso. A tua responsabilidade é fazer tal coisa. Isso não é responsabilidade. Isso é delegar tarefa. Quando você delega tarefa, o que vai acontecer? Você dá uma muleta para a pessoa. Se ela não conseguir fazer aquela tarefa, se der algum problema, ela vai te dizer assim, ó, não deu para fazer. Acabou. Deu uma muleta para ela. Deu uma muleta. Então as pessoas na tua empresa, elas têm que ter claro qual é o papel delas? Por que elas estão ali? Estou aqui para quê? Que resultados eu tenho que entregar? Ah, faça chuva ou faça sol, eu tenho que consertar tantos equipamentos em tanto tempo, eu tenho que vender tanto, um ticket médio tanto, uma taxa de conversão tanta, eu tenho que deixar os clientes felizes com uma pontuação mínima tal, eu tenho que produzir tal coisa em determinado tempo, em determinado prazo. Então elas têm que ter essa consciência. Quanto mais essa consciência tiver, elas não ficam presas às suas tarefas. Claro, vai ter um rol de tarefas que elas têm que fazer para cumprir aquilo ali. Mas além desse rol de tarefa, ela tem que entender que se aquela tarefa não for possível, é responsabilidade dela entregar aquele resultado. Saca a diferença? Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte. Imagina que você contratou uma pessoa e você diz assim, cara, tua função é pegar essa chave de fenda aqui e apertar esse parafuso todo dia. Daí vai sair 10 máquinas lá no final da produção. Exemplo, tá? Exemplo. Aí chega um dia, a chave de fenda não estava ali. Aí não saiu as 10 máquinas. O que vai acontecer? Esse cara vai dizer para você, cara, não deu para fazer, a chave de fenda não estava aqui. Ou então ele vai perguntar, fulano, olha, agora que eu faço, a chave de fenda não está aqui. Agora, quando ele tem claro, cara, a tua responsabilidade é me entregar 10 todos os dias. E eu vou te cobrar por isso, faça chuva ou faça sol. Faltou a chave de fenda quebrou, cara, você vai ter que, de certo modo, já me trazer uma solução para esse problema. É tua responsabilidade. Parece, quando eu falo isso, a primeira vez, se você está ouvindo ou se você está ouvindo isso pela primeira vez, eu sei que você está pensando aí, mas isso é utópico, Campa, ele não é dono da empresa. E eu vou te falar, eu pensei isso a primeira vez que eu ouvi, mas não é utópico. Não é. Quando você faz isso do jeito certo, você transfere a responsabilidade, cara, as pessoas têm essa visão sim. Transfere a responsabilidade, contrata a pessoa certa para aquilo e não é o profissional mais caro, não é mais competente. A pessoa tem essa visão. Eu tenho que entregar. Quebrou a chave de fenda, como é que eu vou fazer? Vou pegar uma faca, vou comprar outra, vou lá no financeiro pedir dinheiro para comprar uma chave de fenda, vou correr, vou fazer o quê? Vou arrumar emprestada no vizinho, o que eu vou fazer? É questão de responsabilidade. Isto é, você pode duvidar, mas isso é perfeitamente possível quando você faz a coisa do jeito certo. Segunda coisa para a cultura de processos funcionar. Todos na tua equipe, todos, sem exceção, tem que saber 4 coisas. 4 coisas. O que tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer e por que tem que fazer. Eles têm que ter ciência disso. A tua equipe tem que chegar na empresa, cada colaborador tem que chegar na empresa, saber o que ele tem que fazer.
Saber a hora que tem que fazer, como ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. E o porquê é mais importante, tá? Por quê? E por que não é qualquer porquê? Porque aquilo tem a ver com a responsabilidade dele, o que ele compromete as outras pessoas da equipe se ele não fizer, o que ele compromete a empresa se ele não fizer, o que ele compromete eles se ele não fizer, o que todo mundo ganha se ele fizer. Então tem que estar claro isso, tem que estar claro. Isso a gente chama, eu ensino lá no Empreendedor Líder a fazer um documento para clarificar isso, que se chama rotina de resultados, tá? Então isso tem que estar nesse documento. Tem que acontecer também a padronização. Tudo tem que ser de forma padronizada. E padronizar não é robotizar. Tem gente que acha que padronizar é robotizar. Não, quando o cliente fala isso, você diz aquilo. Não é isso. Padronizar significa que o resultado tem que sair igual. Qual é o caminho para o resultado sair igual? Que coisas tem que acontecer para o resultado sair igual? Igual para todo mundo. Óbvio. Para isso acontecer, isso não pode ser apenas verbalizado, não. Isso tem que estar tudo documentado. O que tem que documentar, Campa? As regras da empresa, os contratos de responsabilidade, as rotinas de resultados, processos, manuais, checklist, base de conhecimento, tudo isso tem que estar documentado. Quando algo está só na cabeça de alguém, esta cabeça tem que ser eterna para você. Se o colaborador sair da empresa, ele vai ter que deixar a cabeça dele com você. Se está só com você, se está só na tua cabeça, você não pode. Você está proibido de tirar férias, você está proibido de ficar doente e você está proibido de morrer, porque você vai morrer tua empresa junto. Ah, mas eu tiro férias, Campa. Beleza. E quando você tira férias, você deixa o telefone lá guardadinho e vai passear com a tua família? Ou você tem que ficar, as pessoas ligam para você, tem que ficar no WhatsApp ou ficar olhando câmera? Se você tem que fazer isso, cara, tá na tua cabeça. Então, processo, a base é isso, documentação. Mas sabe o que mais tem que acontecer? Tem que treinar a galera. Tem que treinar a galera com isso. O treinamento é fundamental numa empresa. E treinar, veja bem, ó, aqui é onde acontecem os maiores erros nas empresas. Se contrata uma pessoa, fechou, ó, vem amanhã 8 horas. Chega lá no outro dia, explica em 10 minutos o que a pessoa tem que fazer, bota o jalequinho, o crachá e, cara, beleza, treinei, bora lá. Isso não é treinar. Isso, no máximo, dizer alguma coisa. Treinar tem que ter um processo. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou avaliar se a pessoa entendeu? Como é que eu vou ambientar ela para ela fazer parte da empresa, se sentir parte? Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou garantir a responsabilidade? Como é que eu vou fazer para esta pessoa entender que aquilo é dela? Como é que eu vou fazer para garantir que ela me entregue? Faz parte do treinamento também olhar, peraí, eu tô acompanhando a pessoa e não vai, não tá virando. Cara, então tchau pra ti, bota outra pessoa aqui, segue o fluxo. Essa é a rotina. Para a cultura de processo funcionar, precisa assim, ó, uma coisa fundamental. Fundamental. Que é o que eu chamo de gestão da qualidade. Gerir a qualidade. Não adianta nada eu largar um monte de documento, treinar a galera e deixar tudo solto. Agora parou. Vai lá, resolve, agora eu vou tirar férias, agora eu vou viajar. Você vai ter um problema. É preciso gerir a qualidade. O que é gerir a qualidade? É você ter indicadores para que você possa medir se os padrões estão acontecendo. Que uma das coisas que complica, às vezes, essa cultura de processos é não saber medir. Como assim não saber medir? É achar empiricamente. Cara, eu acho que está fazendo bem feito. Acho que está saindo um bom trabalho. Podia ser melhor. Isso é empírico. Indicadores são números que me mostram o caminho. É que nem assim, ó. Você está dirigindo o carro e eu estou de carona, por exemplo. Eu te pergunto a que velocidade você está. Você não vai dizer a Campa, eu acho que a gente está muito rápido. Acho que a gente está devagar. Acho que está entre 60 e 120. Você não vai responder assim. Você vai olhar para o painel. Aqui e você vai dizer, Campa, estamos a 85 km por hora. Saca a diferença? Então, indicadores é um número do teu painel que vai mostrar algumas coisas. Então, gerir a qualidade é você conferir um indicador. Tá dentro do indicador? Beleza. Tá abaixo do indicador? Opa, para tudo. O que está acontecendo aqui? Onde que a gente está errando? Vamos consertar. Ó, esse indicador tá batendo, mas eu acho que dá para melhorar. Então vamos buscar ajustar processo, ajustar que tem que ajustar para fazer esse indicador. Isto é uma empresa inteligente. Saca a diferença? Isto é uma empresa inteligente. Gerir a qualidade por indicadores.
E assim, ó, para implantar a cultura de processo, não dá para começar a fazer tudo na empresa de uma vez só. Não dá. Pega um setor, tá? Escolhe um setor. Vou começar nesse setor. Se você não tem a empresa ainda setorizada, é normal, assim, que às vezes empresários têm 6, 7 pessoas na equipe só não tem uns setores. Tá todo mundo meio que fazendo tudo, um pouco de cada coisa. Então já comece a pensar em setorizar. O que é vendas? Pelo menos 3 coisas, tá? Vendas, administrativo e entrega. O que é entrega? É entrega de produto, entrega de serviço, entrega de conserto, sei lá. Aquilo que você executa, aquilo que a pessoa pagou para você. Então, pelo menos 3 setores se pensa aí. Quem já tem mais de 10, 15, 20 funcionários já tem setores. Já tem lá o comercial, tem o administrativo, tem o financeiro, tem o compras. Então tá. Então pega um desses setores, pega o mais problemático. O que é o mais problemático? Aquele que mais dá encrenca, que mais dá BO ou que mais depende de você para funcionar. Pega esse e começa, cria cultura lá. Cria cultura lá. É o jeito mais fácil de começar. Querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ficar louco. Claro que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele é parte do que eu ensino lá no Empreendedor Líder. Lá eu ensino passo a passo para fazer cada uma dessas coisas. Como que faz isso, como que coloca, como que passa para a equipe, como que compromete a equipe. Existe uma sequência lógica para isso, tá? Eu quero te deixar uma aspirina aqui. O que é uma aspirina? A aspirina, ela não cura aquela dor de cabeça crônica que você tem há anos, mas ela dá um alívio, tá? Ela dá um alívio. E para dar um alívio, para você começar organizar a casa, para você começar a organizar os seus processos, pensa assim, ó, comece a pensar em cada uma das tarefas que você faz, o que tem que acontecer nessa tarefa. Qual é o tempo, qual é o prazo e como tem que ficar. Comece a descrever isso. Começa a ir pensando nessas coisas, tá? Pensando, peraí, o cafezinho que a tia do café faz, como é que tem que sair o café? O café tem que sair com essa intensidade, tem que estar nessa temperatura, tem que sair 3 vezes por dia. Começa a pensar nisso. O atendimento telefônico, o que tem que acontecer? Tem que ser encaminhada em tanto tempo, tem que dar solução, tem que mapear aqui. Produção, tem que produzir desse jeito. Vai pensando assim no resultado. Você já tem um grande começo. Campo, achei que se ensinar processo numa live. Cara, adoraria, mas não dá. Eu tenho módulos e módulos lá do Empreendedor Líder para fazer processo. São horas, são bastante tempo que eu preciso para te ensinar. Então não é numa live. Mas começa aqui com essa aspirina. Eu vou pegar aqui 2 atividades aqui, então, para dar exemplos de como é que a gente poderia, que tipo de indicador a gente pode usar para medir. Vamos ver aqui, vamos ver. Atividade, tá? Atividade não é o que acontece. Produtividade. Produtividade não me diz nada. Me fala assim qual é a atividade, ó. Atividade, vamos ver. Roupas feitas sob medida. Deve ser acostumar. Vamos imaginar, não é uma atividade. Roupa feita é o resultado de uma série de coisas, tá? Eu queria uma atividade. Compras. Compras é uma atividade. Tá, compras. Vamos lá, como é que eu posso medir? Eu posso pegar um indicador, por exemplo, que é produtos faltantes. Eu posso pegar número de cotações. Eu posso pegar prazo desde a demanda de compras, tempo que levou para fazer aquela compra. Várias coisas que eu posso ter lá. Eu tenho que pensar isso. Como é que eu vou medir se aquilo foi feito do jeito que eu quero? Então, compras, por exemplo, produtos abaixo do estoque mínimo seria outro indicador. Produtos faltantes, tempo de demora até a compra. Tá? Isso são indicadores que você pode medir. Ó. Máquina de vendas aqui, quem perguntou foi o Rinaldo. Máquina de vendas é moleza. Número de visitas, se é prospecção externa. Número de atendimentos feito no prazo. Taxa de conversão. Ticket médio. Taxa de processo de não venda executado. Você vê que são vários indicadores que eu posso ter lá. Não precisa ser só um. Tá? Quem já é aluno deve fazer a Master. Elis, não tem nada na Masterclass que você não tenha no Empreendedor Líder. Se você diz assim, Campo, eu não tenho tempo para estudar Empreendedor Líder, tira essas 2 horas e meia da Masterclass e estuda Empreendedor Líder. Não tem nada. A Masterclass é uma amostra do Empreendedor Líder, tá? Então estuda Empreendedor Líder. Você ganha dinheiro estudando Empreendedor Líder. Confecções aqui, daí também não é uma tarefa. Deixa eu pegar mais uma tarefa. Atendimento de fisioterapia, isso é uma tarefa. Você vê como não é uma coisa simples fazer processo. Às vezes o empresário não tem noção do que é uma tarefa. Tarefa é algo que eu vou fazer. Vou atender o telefone, vou prospectar, vou vender, vou comprar, vou pagar, vou tirar uma nota. Isso é uma tarefa, conjunto a entregar o serviço. Não é uma tarefa.
Entende? Então, tarefa é algo que tem que acontecer para que um resultado aconteça. Ó. Então, vamos lá. Atendimento de fisioterapia. O que pode ser um exemplo de indicador para atendimento de fisioterapia? Pode ser, por exemplo, tempo de atendimento, satisfação do cliente, pontuação do cliente numa pesquisa após atendimento. Pode ser número de execuções de atendimento dentro do padrão, tempo de documentação do atendimento, registro, número de casos registrados na ficha, tempo de registro na ficha, uma série de coisas que você tem que olhar. Aquela atividade está sendo executada e o que eu tenho que olhar para ver se está bom ou não. Isso é uma forma da gente medir para não ser empírico. Ó, eu falei, por exemplo, satisfação do cliente. Poxa, atendeu 10 clientes. Pelo menos 9 clientes tem que dar uma nota 4. Digamos que você meça o atendimento, de 0 a 5. Pelo menos de 10, pelo menos 9 tem que dar pelo menos nota 4. Se 8 derem nota 4 e um der nota 3, tá ruim. Tá ruim. Cara, teu atendimento de fisioterapia não foi bom. Não foi bom. Você não está atendendo o padrão mínimo, tá? Tempo. Cada fisioterapia tem que ser feita em 1 hora. Você está levando 1h20. Entende? Então, tudo é jeito de você medir. Tudo é jeito de você medir. Isso são, assim, exemplos. Mas você tem que olhar cada atividade que a pessoa está fazendo e pensar. O cara que vende, o cara que compra, o cara que instala, né, taxa de instalação, por exemplo. O que eu posso medir? O tempo que ele levou entre pegar a ordem de serviço e começar o atendimento, o tempo de execução da ordem de serviço, o número de casos que ele atendeu no prazo, a satisfação do cliente, o número de casos que ele cumpriu todos os itens do checklist de atendimento, por exemplo. Então você vai olhar isso. Isso são formas de você medir. Tá? Vamos lá. Então, perguntas sobre o assunto aqui que eu falei. Pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora para fazer essa pergunta aqui. O que ficou de dúvida aqui que a gente falou? A gente falou sobre empresa inteligente, a gente falou sobre processos, a gente falou sobre cultura de processos, sobre o que tem que acontecer para processos funcionar na empresa, para criar essa cultura, então manda bala aí. Mas como vou olhar? Ótima pergunta, Natália, mas como vou olhar isso se preciso de alguém anotando esses dados? Cara, aí é que está a cultura de processos. Uma ótima pergunta, Natália. Eu sempre falo assim, ó. Se quer resposta inteligente, faz uma pergunta inteligente, tá? E a Natália fez uma pergunta muito inteligente. Como vou olhar isso? Precisa de alguém anotando esses dados? Não precisa. O teu processo tem que prever. Por exemplo, vou pegar o caso, acho que foi a Elis, se eu não me engano, Elis que me perguntou, mas como é que eu vou medir o atendimento de fisioterapeuta? Qual que vai ser o procedimento para ela atender lá? O procedimento vai ser, ela pega a ficha do paciente que veio junto, a secretária quando agendou, já me trouxe a ficha, já me trouxe o horário de atendimento. E ela vai anotar ali o atendimento final, ela vai anotar ali aquilo que eu tenho que medir. Então, esta pessoa vai fazer, cada um vai ter que gerar a evidência daquilo que está feito. Isso é uma premissa básica de gestão da qualidade. Tudo que é executado tem que gerar evidência. O cara, por exemplo, o cara de vendas lá, eu quero que ele faça 10 ligações de prospecção por dia. Eu não vou botar alguém olhando, cara, ligou 1, ligou 2. Não, ele vai anotar isso em algum lugar. Eu liguei para o João me disse tal coisa. Liguei para Maria me disse tal coisa. Liguei para o Pedrinho, me disse tal coisa. Ele vai anotar. No final do dia, isso vai virar indicadores para você medir. Então é assim que se faz, tá? Tem 3 tipos de negócio que não funciona que eu tô falando, tá? 3 tipos de negócio. Se a tua empresa for de um desses 3 tipos, esquece tudo que eu falei. Se você tem uma escola de datilografia, ensina a bater máquina de escrever, talvez o que eu ensinei não funcione, tá? Se você tem uma locadora de fita VHS, aquelas fitas de vídeo cassete lá, talvez o que eu ensinei não funcione para você. Se você tem um posto de gasolina para disco voador, talvez também não funcione, tá? Qualquer outro negócio que não é esses 3 aí funciona com uma beleza, independente do ramo, independente do porte, tá bom? O que mais motiva um colaborador a cumprir processos? O que mais motiva é ele entender a importância que aquilo tem para a empresa, para você, para a equipe, mas acima de tudo, para ele, para o conjunto, tá? Então existe uma etapa que você tem que fazer para
criar esta consciência. Essa etapa eu ensino depois da construção da documentação. Primeiro eu ensino você a ser um líder melhor, eu te ensino a fazer essa documentação, depois eu te ensino como é que você faz para fazer com que isso aconteça com as tuas pessoas, tá? Mas o mais importante, se ele não perceber que aquilo é bom para a empresa, para você, para a equipe como um todo e para ele não vai fazer. Esquece isso. Por isso que é cultura de processo. Montar um cronograma ajuda a elaboração de processo, Joel. Total, é uma das coisas, inclusive, que já no começo do Empreendedor Líder eu ensino a fazer. Montar o organograma, porque você tem que entender no organograma a hierarquia. E muitas pessoas, na hora de montar o organograma, fazem isso errado. Começam a colocar, é o João, o chefe do Pedro, e não é assim o organograma. O organograma é cargo. Cargo. Eu tenho que pensar em cargos, não nas pessoas que ocupam o cargo, tá? Eu penso em cargos quando eu monto o organograma, então ajuda sim. E é isso, agradeço demais a participação de vocês. Hoje a gente falou aqui sobre o tema, nessa edição do Café com o Campo, a gente falou sobre o tema o jeito certo de usar processos na empresa inteligente. Se você quer saber mais sobre como ter uma empresa inteligente, Masterclass Empresa Lucrativa. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!